Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo da série Ferramentas, e nesse vídeo eu vou explicar como que funciona a ferramenta Ping no MikroTik. Então vamos direto para a prática aqui para ver onde é que ela fica. Então fica aqui dentro de Tools, aqui dentro de Ping, tá? Pode clicar, e aqui no Ping to você pode botar o IP ou o domínio que você quer pingar. Nesse caso eu já botei globo.com, já dei um start aqui, para ele começar a pingar já para a gente pegar alguns parâmetros. Então, o que o Ping faz? Ele testa a latência entre um ponto e outro. Normalmente você vai utilizar o Ping para saber se algum ponto ou não está lento, ou algum ponto ou não está com uma latência muito alta. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho a opção aqui de pingar a Globo. Por exemplo, eu estou pingando a Globo e o meu tempo de resposta é de 61 milissegundos. O que isso quer dizer? Que o meu pacote ele foi e voltou até mim num tempo de 61 milissegundos. O Ping ele faz parte de um protocolo maior chamado ICMP, né? E o ICMP ele é um protocolo de diagnósticos. Então ele implementa algumas ferramentas para a gente poder diagnosticar a nossa rede. O Ping é um deles, o próprio Traceroute é um deles, que eu vou falar na semana seguinte. E no Ping ele tem duas mensagens, que é o Echo Request, que ele vai requisitar um eco para algum roteador, para algum destino, para algum dispositivo que a gente efetuar essa requisição. E tem a outra mensagem que é o echo reply, que ele vai responder esse eco. Então, só de você entender que é um eco, você já sabe mais ou menos como que ele funciona. Porque o eco é o seguinte, vamos supor que você está numa sala grande sem nada, e você ouve o seu eco, é quando a sua voz bate na parede e volta no seu ouvido de novo. Então, esse tempo da sua voz ir e voltar, a gente chama de latência. E é isso que o Ping consegue mensurar. E como que a gente vê se o Ping está bom ou não? Bem, quanto menor o Ping, melhor. Então, por exemplo, deixa eu pingar aqui a minha máquina. Eu vou pingar o 9268.10.10, que é o IP da minha máquina. Você vê que o ping é de 0 milissegundos. Então, 0 ponto alguma coisa milissegundos. Quer dizer que o tempo está muito bom. Quer dizer que eu consegui ir no meu computador e voltar em um tempo muito rápido. Porque eu estou via cabo aqui direto. Se eu já pingar, por exemplo, para globo.com, que já não está aqui na minha rede local, ele dá o tempo de 61 milissegundos. Tá, isso aqui, e sendo 61, não quer dizer que foi 30 milissegundos para ele chegar lá na Globo, depois mais 30 milissegundos para ele voltar, porque na internet pode ir por caminhos diferentes. Então, nem sempre o meu caminho de ida vai ser o meu caminho de volta, né? Pode ser, cada empresa tem vários links diferentes, pode chegar por um link, sair pelo outro, e por aí vai. Outra coisa também que é preciso saber, normalmente você vai usar o Ping, tá? É uma ferramenta essencial, todo administrador de rede tem que saber essa ferramenta. Eu vejo muito técnico se formando novo e ainda não sabe como que funciona o Ping, tá? Então o Ping é essencial você saber como ele funciona. Ele serve justamente para mensurar a latência, para saber se entre um ponto e outro você está com tempo baixo, está com tempo bom, e quanto menor, melhor, né? Então, para navegação, tá? Eu acredito que até 150 milissegundos já esteja ok, tá? Ainda vai abrir normal a sua página. Mais que isso, eu já acho crítico, ou mais de 200 milissegundos já é muito crítico. É claro que para alguns outros serviços, por exemplo, algum jogo online, 150 milissegundos às vezes já é muita coisa. Então você tem que ter um tempo de resposta menor, porque você precisa de uma precisão maior em jogos online, por exemplo. Numa página, não necessariamente. Mas é bom que você esteja o seu tempo seja sempre menor. E o que a gente tem aqui na ferramenta Ping para a gente trabalhar? Então deixa eu pingar aqui para a minha máquina, 9268.10.10, tá? Aqui no meu MikroTik, estou pingando para a minha máquina, um tempo bom. Aqui, quando você for efetuar o seu ping, você pode botar direto o IP ou o domínio, que ele vai resolver o DNS, vai dizer qual é o IP e vai começar a pingar. Ele tem como você botar a interface aqui também, tá? Aí você pode escolher o ARP Ping, deixa eu botar a bridge aqui, que ele vai pingar o seu IP e vai dizer o seu MAC também, ele vai pegar essa informação, utilizando o ARP Ping. Você pode botar a opção Packet Count, para dizer quantas vezes você quer que ele pingue, para ele não ficar pingando eternamente. Então vamos supor, eu só quero que ele pingue 5 vezes. Eu dou um Enter aqui de novo, ele vai pingar 0, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E daí ele para e você já tem a sua contagem aqui. Nessa contagem, né, ele diz a sequência, ele tem a coluna da sequência, do host, que é o que você está pingando, do tempo de resposta que ele recebeu,
o reply size, que é o tamanho do pacote, que é de 50 bytes, o TTL, que é 128, eu vou explicar também o que isso significa, e o status, se ele tiver alguma mensagem ou outra para informar. E aqui embaixo, ele tem a opção também, que ele te fala quantos itens existem aqui, no caso ele pingou 5, então são 5 itens, e quantos que estão sendo selecionados. Ele diz que 5 de 5 pacotes foram recebidos, então eu enviei 5, recebi 5, tá perfeito. 0% de perda, não perdeu nenhum pacote. O mínimo do tempo foi 0 milissegundos, a média foi 0 e o máximo também foi 0 milissegundos. Então, outra opção que a gente tem aqui é o timeout. O que acontece? Por padrão ele vem 1000, tá? 1000 milissegundos, ou seja, se eu enviar a minha resposta, se eu enviar a minha requisição e ele não responder em no máximo 1000 milissegundos, eu já considero que ele está caído e eu vou dar uma perda de pacote. Eu vou dar esgotado o tempo limite do pedido, uma perda. Nesse caso, eu posso também diminuir esse valor para 100, por exemplo, milissegundos. Nesse caso, eu vou pingar mais rápido porque eu vou esperar menos tempo. Então, ele acaba pingando mais rápido. Mas o ideal é você ver botar em 1000 milissegundos no padrão, para você ter uma ideia se o tempo estiver muito alto, às vezes 300, 400, para você poder ter uma noção. Nessa outra aba Advanced aqui, o que ele tem? Ele tem uma opção legal, que é o Source Address. Então, o Source Address é o que? Você pode dizer qual IP vai originar esse pacote, né, e para onde ele deve responder. Então, por exemplo, normalmente eu uso esse Source Address quando estou fazendo algum teste entre matriz e filial, em que eu posso dar um ping, né, vamos supor, eu posso dar um ping para um outro canto e, em vez de testar da minha máquina direto, que seria na faixa interna, eu posso testar usando um IP, que é o IP que eu tenho na minha porta, que é o 92.168.10.1. Então, em vez de eu usar a minha porta de saída, eu uso o IP da minha LAN. E daí eu faço um teste para esse IP, ou para o IP que seja da matriz, por exemplo, nesse exemplo prático que eu uso, para eu ver realmente se está funcionando ou não. Ou eu posso simular também um IP de origem para eu testar se o meu NAT está funcionando, né? E daí eu testo para globo.com, por exemplo. Aí, se o meu NAT estiver funcionando, eu vou conseguir pingar, se não, não. Então eu posso fazer alguns testes aqui simulando que eu estou dentro da rede, simulando que eu sou alguma máquina dentro da rede. E também é bastante interessante. Outra opção que você tem aqui é o Packet Size. Você pode alterar o tamanho desse pacote, de 50 até 1500, né? É o padrão. O TTL é o tempo de vida do pacote, Time to Live, é o tempo de vida do pacote. Então, se eu não tiver um TTL, esse pacote vai ficar para sempre na internet. Então, em algum momento ele precisa morrer. Ele não pode ficar para sempre na internet. E normalmente, quando ocorre algum loop, esse pacote vai e volta, vai e volta, vai e volta, e daí fica para sempre. Então, todos os sistemas implementam um TTL específico. Por exemplo, o Windows, quando você pinga para algum Windows, tá, você vai ver que o TTL dele é 128. Ou seja, esse pacote ele só pode ser roteado 128 vezes. Tá, mais que isso, esse pacote morre. Então, por exemplo, o próprio MikroTik, que ele é baseado no Linux, o TTL dele é 64. Ou seja, esse pacote só vai ser roteado 64 vezes na internet. E eu posso também botar qual é o valor desse meu TTL se eu quiser fazer algum teste. Então, por exemplo, TTL, vamos supor, 3. Né? Ó, eu peguei um IP aqui dizendo que o TTL foi excedido. Ele já mostra essa informação status. Ou seja, algum roteador lá da frente falou assim, olha, eu não posso redirecionar mais esse pacote, porque o TTL dele morreu aqui em mim. Esse pacote não é mais roteado na internet. Vou enviar uma mensagem, né, uma mensagem de diagnóstico de volta para quem originou esse pacote, dizendo que o meu TTL foi excedido. Então, é mais uma informação legal. Em alguns cenários a gente pode usar para a gente tentar obter alguma informação a mais. A gente pode mudar o DSCP também, que é uma opção de QoS. Tá? Se você estiver fazendo algum QoS na rede, se você estiver usando a opção de DSCP, você pode botar alguns números aí em alguns tráfegos específicos para você dar alguma prioridade. Tem o Routing Table também, que é a sua tabela de roteamento. Então, por padrão, né, você tem a sua tabela de roteamento main. Tá? Tudo ocorre na tabela main, que é a tabela principal. Né? Todas as rotas que você inclui ficam na tabela main. Mas se você tiver uma outra tabela, você pode tentar fazer um ping através dessa tabela. Então, por exemplo, se você tiver um balanceamento PCC, que é o caso mais comum, você vai ter outras tabelas de roteamento. Por exemplo, a tabela do link 1, a tabela do link 2.
e daí você pode tentar pingar através dela. Então ele vai usar essa tabela de roteamento para identificar, por exemplo, onde está globo.com e mandar esse tráfego para lá. Outra coisa também que ele pode fazer é a opção Don't Fragment. Isso aqui normalmente quando você quer testar se o seu pacote, se o seu pacote consegue, a sua rede consegue passar um pacote de 1500 padrão. Então tem algumas aplicações que necessitam passar um pacote de 1500 normal na rede. E desse jeito você consegue fazer um teste com o pacote 1500. Você bota a opção Don't Fragment, que ele vai te dizer se ele consegue ou não passar. Nesse caso, ele já falou que o pacote é muito, muito grande e não pode ser fragmentado. Então, a fragmentação para esse pacote poder passar, ela é necessária. E como o Don't Fragment está habilitado, ele não vai conseguir fazer essa fragmentação. Mas se eu tirar, ele consegue enviar esse pacote. Quer dizer, deu timeout, obviamente não passou, mas ele fragmentaria esse pacote. Então, por padrão, você pode botar pacote de tamanho 50, só para você poder testar a latência. Se você quiser testar um pacote de 1500, você pode botar Don't Fragment para ele poder não fragmentar e fazer esse teste. Então, deixa eu fazer um teste também aqui do meu próprio computador, para vocês verem como é que funciona um ping do próprio Windows. Eu vejo que muita gente também, alguns técnicos novos, não sabem como funciona o ping do próprio computador. Então, aqui não vai aparecer para vocês, mas você vem aqui no menu iniciar, e naquela busca você escreve CMD, tá? CMD, que é a mesma coisa que esse aplicativo aqui, cmd.exe, você dá um Enter, ele já abre essa tela preta para você. Então daqui da minha máquina, eu posso fazer um ping, por exemplo, ping globo.com. Aí por padrão, a minha máquina já vai fazer um ping na Globo, ele resolveu o DNS, já deu que o IP dela é 186.192.90.5, tá? Isso aqui já é um bom teste para você saber se o seu DNS está funcionando ou não, tá? Então já é um teste a mais. Então se ele resolve, se ele sabe qual é o IP e começa a pingar, é porque o seu DNS já está funcionando. E por padrão o Windows ele pinga 4 vezes. Então ele dá 4 pings e te dá as estatísticas desse ping, né? Os pacotes que foram enviados, que foram recebidos, quantos foram perdidos, qual foi o mínimo de tempo, o máximo e a média também. Outra coisa que você pode fazer também é dar um ping globo.com e dar um "-t", por exemplo, que daí ele fica pingando para sempre. Tá? Então ele não dá só 4 pings, ele fica pingando direto. E daí você pode dar um Ctrl+C para você parar esse ping também. Então esse ping é um utilitário muito bom, tanto que você tem em vários dispositivos, tem essa opção de ping para você poder diagnosticar a sua rede e saber qual é a latência até um certo ponto. Tem alguns dispositivos na rede que eles não permitem o ping, eles bloqueiam o ping. Então não necessariamente quer dizer que você não consegue alcançar aquele dispositivo. Por exemplo, se eu me recordo bem, a Steam.com, por exemplo, que é a plataforma para você poder jogar jogo online do PC, ele até consegue achar o IP da Steam.com, só que ele dá timeout. Tá? Não quer dizer que eu não consigo abrir a Steam.com, eu vou conseguir abrir ela. Só que ela implementa um firewall que não deixa eu pingar ela. Então, é interessante, né, essas ferramentas, esses sites deixarem eu pingar para a gente poder ter esse teste, né, ter esse diagnóstico na rede, mas o ping pode ser usado como ataque, tá? Tem uma opção, tem um tipo de ataque que pode ser feito através do ping, então algumas empresas preferem fazer esse bloqueio, outras não. Então, não necessariamente se der uma perda, quer dizer que realmente você não tem acesso, você precisa abrir um site, ver se ele realmente está abrindo ou não. Mas, né, a primeira coisa que você for fazer quando normalmente quando um cliente reclamar que está lento, você vai fazer um teste de ping. Então, peraí, meu cliente está lento, deixa eu ver se o ping dele está bom. Tá? Se der uma perda, você já sabe logo que tem alguma coisa errada, né? Alguma perda para algum site que você normalmente consegue pingar, por exemplo, globo.com. Então você já tem um diagnóstico. Se ele der um tempo muito alto, aí você já tem que ir pingando em alguns lugares antes. Por exemplo, se eu tiver na minha máquina, se eu for dar um ping para globo.com e o ping der extremamente alto, primeiro eu vou tentar pingar para a minha rede, então. Ou seja, para globo.com, vamos supor que deu alto. Então eu vou pingando de pouquinho em pouquinho. Deixa eu pingar para o meu MikroTik, por exemplo. O meu MikroTik está com um tempo bom, menos de 1 milissegundo. Então ele está chegando muito rápido no meu MikroTik. Se eu tivesse algum problema de cabo aqui interno, o tempo ia estar alto e, consequentemente, ia aumentar o tempo para a Globo também, porque eu passo por aqui. Então, por exemplo, se eu consigo testar do meu cliente até a minha rede
e até a minha rede tá bom, e daí para fora o tempo tá alto, daí eu tenho que contactar quem administra ou quem me vende link para eu saber por que esse tempo tá alto ou não. Mas é uma ferramenta interessantíssima. O Ping, ferramenta diária, tá? Você vai estar usando ela realmente diariamente. Ela e o Traceroute também, que eu vou falar na próxima semana. As duas ferramentas são super necessárias para você diagnosticar uma rede. É uma utilidade muito boa. Tem algumas ferramentas avançadas aqui que você vai usar em alguns momentos apenas, mas por padrão você vai usar realmente só vai botar o IP do Ping e vai dar um start. Outra opção também, lembrando que você pode ter várias janelas do Ping. Então você pode clicar aqui em New Window, que ele vai abrindo várias janelas para você. Você pode ter vários pings e comparar os pings entre si. Vamos supor que você quer ir pingando ponto a ponto até você chegar a globo. Então você pode ir pingando ponto a ponto para saber em qual ponto ele está com tempo alto, né? Qual ponto ele tem uma latência maior do que o ponto anterior. Daí você pode saber exatamente onde é que está esse ponto ruim. Mas é isso. Essa era a ferramenta que eu queria passar para vocês. Acredito que semana que vem eu vou passar sobre a ferramenta, na próxima quarta, sobre a ferramenta Traceroute. E se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube e ativa o sininho para você poder receber todos os vídeos. Curte lá a minha página do Facebook e me segue no Instagram para você poder saber de todas as novidades. Obrigado!